Bom dia, boa tarde, pessoal. Estamos aqui então para ir para a quarta meta, né? A gente tem um detalhe essa semana que é o quê? Na semana anterior, na nossa terceira meta, nós teríamos duas aulas. Porém, sexta-feira santa foi feriado, então nós tivemos uma aula apenas. Então, a segunda aula da meta 3 a gente vai fazer agora na meta 4, tá? Então, essa meta era o quê? Antes de iniciar, eu vou fazer a correção dos exercícios da aula anterior, que eram os exercícios da página 408 e 409. Então vamos lá, 408. Verifique quais são esses acontecimentos e explique em que refletiram historicamente na população mundial. Então vai apresentar 5 fatores. Construção de rede de esgoto e distribuição de água tratada, que é uma infraestrutura, ampliação e melhoria da coleta de resíduos sólidos, que também faz parte da infraestrutura de uma região, de um país, melhoria dos serviços de saúde, avanços na medicina, desenvolvimento de novos medicamentos. Tudo isso a gente sabe que aconteceu quando? Ali durante a Segunda Guerra Mundial a gente tem um grande avanço nesse sentido. Então, o que esses fatores eles estão representando historicamente? Principalmente da taxa de mortalidade que vai refletir no crescimento populacional. Todos os itens estão falando de ações feitas que fizessem com que diminuísse a taxa de mortalidade, tá? A 2. Descreva o significado da expressão explosão demográfica. O que é explosão demográfica? Detalhe, a gente pode ver 2 pontos. O que a gente tem que vai ocasionar essa explosão demográfica? O período onde a gente tem um crescimento muito rápido da população no mundo inteiro. Então, se a gente for pensar, em 1945 vai ter o final da Segunda Guerra Mundial. A gente tem os homens retornando, né? Então acabou a Segunda Guerra, tanto o exército dos aliados como o exército dos alemães, aqueles sobreviventes retornam para casa. Então até então a gente tem uma diminuição, um baixo crescimento da população no mundo em virtude da guerra que está acontecendo. Quando tem esse retorno, a partir de 1946, vai acontecer um fenômeno chamado baby boom. O que são os baby booms? São as crianças nascidas entre 1946 até 1964, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, devido ao quê? Ao crescimento, à explosão demográfica pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem ali entre 1950 e 1980 um crescimento vertiginoso, igual a gente já viu na tabela anterior, ok? Devido ao quê? Impulsionado pela melhoria dos aspectos que a gente viu antes, né, daqueles fatores que vão fazer diminuir a taxa de mortalidade. Temos os países pobres também chegando a essa infraestrutura e reduzindo a taxa de mortalidade, apesar do menor desenvolvimento econômico, tá? Então a gente vai ter esses fatores, ok? Questão 3. Quais fatores justificam a recente diminuição na taxa de natalidade dos países mais desenvolvidos e dos países menos desenvolvidos? Então vamos lá. A gente tem em ambos os países alguns fatores semelhantes. Começando lá, então a gente tem o quê? O aumento do custo de vida. Pessoal, eu vi que muita gente colocou na aula anterior planejamento familiar como planejar ter o próximo filho. Só que não é só isso. Famílias que não têm filhos também vão precisar de um planejamento familiar. Planejamento familiar engloba todos os custos necessários para a manutenção dessa família. Então entra o consumo de energia elétrica, o consumo de água, IPTU, IPVA de veículos, vai entrar a questão dos gastos com alimentação, com vestimenta, com saúde, educação e transporte. Então, quando a gente fala dos aumentos de custo de vida, a gente está falando que todos esses valores estão aumentando. Uma diferença que a gente tem é que nos países desenvolvidos, o salário ele aumenta conforme os custos de vida. Tem um equilíbrio um pouquinho maior nesses países. Nos países mais pobres, geralmente a gente tem
aumento do custo de vida e uma diminuição referente à inflação dos países na questão do salário. Então, anualmente, os salários eles aumentam conforme a inflação de um país. Quando são um país menos desenvolvido, esse crescimento, né, esse valor que vai adicionar do salário mínimo, vai diminuir também. Além disso, a gente tem a chegada dos meios contraceptivos, como a gente já falou na aula anterior, somado ao ingresso da mulher e a maior participação na atividade econômica e no planejamento dessa família, assim como a sua autonomia financeira também. Na questão 4, tinha que achar a questão correta. Vamos analisar a primeira ali. Entre os anos 2000 e 2010, houve uma elevação na taxa de natalidade no mundo. Se a gente voltar naquela projeção anterior, não é isso que a gente vê, ok? A questão 2, no ano de 1950, a taxa de natalidade no mundo era superior a 35%. Com o passar dos anos, essa taxa caiu, chegando a apresentar em 2010 um número inferior a 20%. Veja que a segunda questão, ela justifica o porquê que a primeira está errada, ok? Questão 5. Tem duas imagens ali e vocês tinham que relacionar o crescimento na questão A, inserir a taxa de crescimento correspondente aos dois países. Primeiro país é o Níger, na África, um dos países mais pobres do mundo, está localizado na África subsaariana, que é aqueles países que estão abaixo da linha do Saara, da faixa do deserto do Saara. E embaixo a gente tem uma imagem do Japão. Japão, um dos países que está passando por processo de envelhecimento, é uma ilha, né, que ela sofre com os abalos sísmicos, proximidades a falhas tectônicas. Então lá, Níger, 3,81%, enquanto no Japão, menos 0,23% é a taxa de crescimento populacional, ou seja, os nascimentos do país. Enquanto, observem, gente, a taxa de natalidade, quando a gente vê o crescimento populacional do país, a gente tem que fazer taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Esse é o crescimento do país. B. O que você observou nas duas imagens acima? A gente tem um contraste muito grande. Na primeira imagem, só temos crianças praticamente nessa imagem, enquanto na imagem do Japão, a maior representatividade é de idosos. O que isso mostra? Justamente que ali na questão 3 ele vai falar, né, qual a principal diferença representada nessa imagem. Essa questão de uma imagem ter crianças e na outra ter mais idosos já mostra qual é a diferença. Enquanto no Níger a gente tem ainda tem um crescimento demográfico diferente do Japão. Enquanto o Japão está tendo uma população mais envelhecida, a maior parte da população, a maior representação é de idosos, ou seja, a taxa de natalidade está diminuindo no Japão, no Níger é o contrário. Essa taxa continua ascendente, ela continua crescendo, tá? Pessoal, então a gente vai para a aula 2 da meta 3, que na verdade vai ser a nossa aula 1 da meta 4, ok? Para a página 410. Na página 410, vai continuar falando sobre a população mundial e a pirâmide etária. O que a gente vai analisar agora? Uma forma diferente de se representar e se observar o crescimento vertiginoso dessas populações. Se ele vai ser uma vertigem, se ele vai ser um declínio, como que vai se representar. Então, ali na página 410, você tem uma tabelinha escrito assim, ó, um gráfico, né? Evolução etária da população mundial. Sendo que a linha em vermelho representa os adultos, a linha em azul representa as crianças e jovens e a linha laranja de idosos, tá? Então, evolução é o quê? Como que cresceu a quantidade dessas populações ao longo dos anos. Lembre, gente, ali a população de adulto, por exemplo, lá em 1950 poderia ser uma criança, né? Em 2030 vai ser um adulto, mas é comparando naquele ano cada faixa etária. Então, vamos lá.
A gente tem um crescimento muito grande de adultos a partir de 1950, em virtude do quê? Começou a nascer muita criança a partir de 1945, 46, a dali 20 anos, no gráfico vai ter uma representatividade maior de adultos. Por quê? Porque nas gerações anteriores nasceu muita criança. Então, a gente tem um aumento da população adulta e, consequentemente, um aumento da população idosa. Enquanto o crescimento de crianças e jovens, ele cresce pouco, cresce muito pouquinho, quase não tem representatividade. Vocês olharem ali, ó, em 1990 estava um pouquinho acima dos 2 bilhões. Em 2000 ele mantém muito pouco. Então, só em 2050 você não chega nem a 3 bilhões, por exemplo, o de crianças, ok? Então, isso está representando essa questão. Embaixo você tem assim, ó, no gráfico acima, que faixas de idades apresentam crescimento vertiginoso até 2050. Pensem aí um pouquinho, olhem lá a tabela. Vou repetir a questão. Que faixa de idade apresenta crescimento vertiginoso até 2050? Vertiginoso quer dizer o quê? Que está subindo, tá? Pense, horizontais, verticais. Então, vertical, ele está subindo. Qual população que a gente tem um crescimento? Idosos e adultos. Muito bem, essas duas populações é que vão ter um crescimento conforme o gráfico, tá? Depois, ali na página 411, vocês vão ver duas tabelas. Então, são pirâmides etárias. O que são pirâmides etárias? São indicadores populacionais. Que através de gráficos vão permitir a análise da dinâmica populacional. O que é essa dinâmica? É como ela está se comportando, como que ela está se manifestando. A estrutura básica de uma pirâmide etária, ela sempre vai ter a mesma sequência, tá? De um lado vai ter a população feminina, de outro lado a população masculina. Enquanto a linha horizontal aqui tá embaixo, tá? Ela vai representar o número em quantidade, em milhões, bilhões, conforme a região. Enquanto a linha, então a horizontal, população, quantidade em bilhões, vertical vai ser as faixas etárias de cada população. Vocês podem ver lá na tabelinha. Então aqui, ó, população, quantidade, tá? Quantidade da população, idade dessa população, um lado população masculina, de outro lado feminina, do gênero, né? Homens e mulheres. Nesse caso, não se leva em consideração a questão de como a pessoa se identifica no seu gênero, e sim como ela nasceu, ok? Então vamos lá. A população mundial em 2017. O que ele está apresentando em 2017? Observem lá, faixa etária de 0 a 4 anos, peguem uma reguinha que pode facilitar vocês, no meu caso aqui eu vou usar meu marcador, mas olhem lá, a gente pode pegar como ali, ó, de 0 até a faixa dos 14 anos, como considerados jovens e crianças. Entre 15, lá a partir de 15, até mais ou menos 40 e 50 anos, a gente considera a população adulta. Por que adulta? Porque vai ser aquela população que vai estar economicamente mais ativa. A partir dos 55 ali, a gente já pode considerar idosos. Tá? Então, a gente, ó lá, conseguem visualizar? Idosos, adultos, jovens e crianças, tá? Então, toda a pirâmide etária, ela vai ter a mesma sequência, ela tem que ser apresentada da mesma forma. Então, se eu pegar uma pirâmide etária que esteja em outra língua, eu consigo fazer a leitura dessa dinâmica populacional, mesmo ela estando em outra língua, porque é uma convenção da apresentação dos dados geográficos, ok? Então, o que a gente tem? Uma população maior, ou seja, a base da pirâmide
de jovens e crianças é maior do que o ápice, apesar de lá nos 70 ela ser um pouquinho maior. Então a gente vê que a pirâmide ela se apresenta um pouquinho assim, tá? Em estrutura de pirâmide mesmo. Isso é uma pirâmide que ela não está invertida. Então, o crescimento de crianças ainda é superior ao de idosos, mantendo um equilíbrio na estrutura. Por que é importante a gente ver isso, gente? Pensem, se a gente tem uma população mais envelhecida do que uma mais jovem, isso significa que a longo prazo isso vai se refletir numa crise econômica, porque as pessoas que não vão estar ativas dentro da economia vai ser maior do que as pessoas que estão na ativa. E de um lado e de outro a gente não vê muita diferença entre a população de mulheres e de homens. Na segunda tabela é uma previsão de como vai ser a população mundial em 2050. Podem ver que ela se mantém equilibrada. Para que a gente chegue a esse equilíbrio da mesma quantidade de crianças, adultos e idosos, a gente vai precisar passar por um desequilíbrio, que é o momento onde a pirâmide começa a se inverter para depois se equilibrar. Para que a gente tenha um equilíbrio, pensem que para que ela chegue na situação que está ali de 2050, cada pessoa vai ter apenas um filho, mantendo o crescimento populacional. Então, ali no final da página 411 tem uma pergunta assim. Em dupla, compare as diferenças entre as duas pirâmides etárias acima. Façam a anotação no caderno e, com o auxílio do professor, apresente as informações para os colegas. Então, é justamente isso que eu acabei de explicar. No caso, vocês não vão fazer em dupla, mas vocês podem conversar com os pais, com os irmãos, podem conversar com os colegas por WhatsApp e também podem estar fazendo comentários. Durante a aula de vocês, na segunda-feira, eu vou estar disponível para vocês. Então, ali a cada 5 minutinhos eu estou atualizando a página para ver se tem alguma questão. Vocês também podem estar comentando por lá, se sentirem a necessidade de ter um retorno. Podem me mandar no individual, lá no mural, você tem a opção de colocar individual diretamente para a professora, não tem problema. Então, que vocês percebam essa diferença, tá? Como a base dessa pirâmide, ela mudou. Página 412, perfil etário dessa população. Ali eu vou publicar alguns slides para você. Coloquei alguns gráficos, tá? Para ajudar vocês a entenderem um pouco como que é a população, como na Índia, que está crescendo, diferente de outros países, que está diminuindo a taxa de natalidade, na Índia a gente está tendo um crescimento. Então, ali você vai trazer alguns dados da população na Bolívia e da Coreia do Sul no ano de 2017. Olha como a base da pirâmide da Bolívia ela é maior, representando que os nascimentos estão sendo maiores do que a quantidade de população. Entre homem e mulher a gente não vê muita diferença. A diferença é maior na escala. Então a gente tem uma base maior de crianças e jovens, uma base um pouquinho menor diminuindo para idosos e uma população idosa menor, enquanto lá em cima a gente ainda tem população acima de 70 anos um pouquinho maior, mas nos próximos anos isso vai se aumentando. Pense que cada risquinho dessa numeração da idade, a cada ano que passa ela vai subindo, né? A população que esse ano está tem, por exemplo, 4 anos, daqui 10 anos vai ter 14, então ela vai estar em outra faixa etária no levantamento. Enquanto você tem a Coreia do Sul, com uma pirâmide que não vai formar uma pirâmide, né? Ela vai fazer uma estrutura em cima que diminui, ela fica mais gordinha na população dos adultos e vai diminuir na taxa de natalidade. Isso quer dizer o quê? Que esse país está em processo de envelhecimento. A taxa de natalidade é menor do que a taxa de adultos, por exemplo. A gente pode perceber um desequilíbrio econômico nesses dados. Por quê? Se a população, no caso da Coreia do Sul, a maior população é adulta. Ela está economicamente ativa, ela está no mercado do trabalho, então ela está gerando renda. Daqui 10, 15, 20 anos, aquela população que era adulta, ela vai ser idosa.
Então, quer dizer, o que é que vai fazer parte daquela população que não é economicamente ativa? Ou seja, a PEI, população economicamente inativa, idosos principalmente. Então, essas pessoas não vão estar gerando renda, elas movimentam o mercado interno, mas elas não estão atuando no mercado de trabalho diretamente. Enquanto na Bolívia vai ser diferente. Eles vão ter um problema na estrutura, o quê? Será que a quantidade de adultos vai ser suficiente para manter a qualidade de vida dessas crianças que está crescendo em número? População envelhecida. Então vamos fazer um pause. Países jovens, o que a gente entendeu? Um país jovem é quando a base da pirâmide é mais larga, tá? Um país envelhecido é quando a base da pirâmide ela é estreita, ela é menor que o restante da pirâmide. Países envelhecidos, a gente vê populações envelhecidas no mundo inteiro. Agora que a gente está com essa pandemia do coronavírus, a gente pode ver muito o que é o reflexo dessa população envelhecida no caso de uma doença como o coronavírus, que vai atingir mais a população idosa. Então, a Itália, que é o país que tem a maior parte da população envelhecida do mundo, é a que está tendo maior crise em controle da doença. Está tendo o maior número de mortes, os maiores casos, a evolução muito rápida da doença. Tanto que eles agiram com... demoraram com isolamento, e agora estão fazendo uma reclusão muito séria dentro do país para diminuir a morte. Me coloco aí um pouquinho à frente que no futuro, depois que essa pandemia tiver um controle, quem tiver interesse, aí as pessoas que estiverem indo estudar ou se inserir no mercado de trabalho, provavelmente a Itália vai ser uma grande opção, porque ela vai estar precisando de mão de obra para manter o equilíbrio econômico do país. Então, na página 413, ele vai estar falando sobre as questões referentes a essa população envelhecida. Na página 414, 415, vocês têm um contraste dessa população. Nos slides que eu vou mandar para vocês, vocês também vão ver esses dados. Então, é interessante retomar essa leitura. E acho muito importante estar se atualizando e ver a questão da pandemia no mundo, que a gente pode ver até um reflexo do quê? Países que têm baixa infraestrutura. A África. Uma boa parte dos casos da pandemia na África não são relatados. Por quê? Muitas vezes nem a população sabe. Tem baixos recursos de infraestrutura no país. Consequentemente, não existem testes de coronavírus suficiente para toda aquela população. Dessa forma, com certeza, os dados não equivalem à realidade da África. Provavelmente os dados referentes à África são muito maiores de mortes e de pessoas contaminadas. Esses países da África subsaariana, que logo mais a gente vai ver também, eles são países que sofrem muito com as questões das epidemias. Até mesmo porque na África a gente tem uma circulação muito grande dos vírus respiratórios, como por exemplo a tuberculose. Uma grande parte da população da África subsaariana já pegou, já teve ou tem algum resquício da tuberculose. Tá? Então, eu acho interessante a leitura da página 414, 415 para ver esse crescimento. Depois disso, eu pedi que vocês fizessem no caderno de vocês a página 416, 417. Observe o seguinte. Questão 1, copia a pergunta, responde. Questão 2, não precisa copiar as duas manchetes, pode copiar direto as questões. Questão 3, vocês podem fazer ela na apostila, não precisa escrever no caderno. Questão 4, vocês podem responder ela no caderno também, na apostila também, ok? Pessoal, então lembrando, essa é a nossa aula 1 da meta 4, mas ela equivale ao cronograma das metas de vocês como a aula 2 da meta 3. Ok, pessoal? Gratidão, bom estudo para vocês, até a nossa próxima aula. Compartilhem as dúvidas, mandem lá no Iônica, não esqueçam de responder a questão de hoje e estou aqui para atendê-los sempre que necessário.